Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos iniciando mais um Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Grupo Diário, sempre agradecendo o Grupo Diário pela oportunidade desse espaço. E hoje a gente traz mais uma reflexão de tantas que a gente já trouxe nesse programa, que é sobre razão versus emoção. O que será que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre razão, conversando ou não, se elas se complementam ou não, razão e emoção? Será que a emoção é algo bom, porque a maioria das emoções nos traz desconforto? E a razão, onde é que entra nisso tudo? Né? Então hoje na presença de Márcia Dufal, Carmen Colomé, Jorge Brandão, para a gente refletir, pensar um pouco sobre essa dualidade, razão e emoção. E começando, claro, né, pelo Jorge, como conciliar essas duas realidades dentro do ser humano, Jorge? Exatamente, isso é um grande desafio, né? Um grande desafio que nós temos aqui como seres encarnados aqui na Terra, em aprendizado, né? Conseguir equilibrar esses pratos da balança, né? Razão e emoção. A doutrina espírita tem como modelo e guia, eu acho que todos aqueles que são cristãos também têm isso, tem como modelo e guia o nosso Mestre Jesus, né? Que ele sempre foi, demonstrou aqui na Terra para nós, exemplificando esse equilíbrio, né, entre razão e emoção. Mesmo diante das situações mais difíceis e diante do seu próprio desencarne, ele jamais se desequilibrou. Né? Então, para nós, esta é a referência. Agora, esse processo de equilíbrio é um processo que demora. Né? Eu digo que nós temos que primeiro desaprender algumas coisas para aprender outras. Né? São velhos vícios que a gente traz, né, de vidas e muitas existências, e também da nossa vida aqui na Terra, que hoje a gente tem que realmente rever conceitos, né? Rever conceitos para poder realmente colocar esse equilíbrio que faz tão bem e é tão necessário para nós. Não, e essa questão trazida, ela é muito importante, porque, como tu disseste, é um processo. E como um processo, ele vai acontecendo ao longo da existência, na medida em que, quanto mais consciência desta busca nós temos, de equilíbrio entre razão e emoção, mais chances de sucesso. Mas ela não termina nunca, ela só vai se aprimorando. E à medida em que nós vamos conseguindo equilibrar a razão e a emoção, nós conseguimos também fazer escolhas melhores, mais saudáveis, né? E com consequência, uma vida melhor, né? Que é o que todos nós desejamos, uma vida mais feliz, né, Márcia? Essa palavra que vocês trazem, equilíbrio, ela é bastante importante, né? A ideia da gente não dissociar uma coisa da outra e achar que uma é pior que a outra, ou uma melhor que a outra, né? O problema não é sentir. O problema é justamente estar em uma força, às vezes em desalinho, tomar as rédeas da situação. E aí a gente entra naquela alusão que Kardec faz a respeito do corcel, né, do cavalo. Realmente, se a gente pensa um cavaleiro e um cavalo numa região árida, de difícil acesso, tudo longe, ele depende do cavalo, ele precisa do cavalo, né? E aí, nesse sentido, Kardec faz essa alusão. Então, o cavalo, ele é necessário. O problema é deixar que o cavalo tome as rédeas, controle o processo todo, ele vai fazer com que o cavaleiro caia, né? Então, esse equilíbrio não se pode perder. O cavaleiro vai ter que tomar as rédeas da situação. E nessa analogia, se pode pensar realmente na razão e na emoção. A gente não pode deixar que a emoção, que seria o cavalo, tome as rédeas da situação. O cavaleiro é a razão, é ele quem controla o processo, mas o cavalo é extremamente necessário para dar o impulso, a possibilidade de trajeto, a possibilidade de movimento, a força que é necessária, né? Então, esse equilíbrio é importante nesse sentido, não é dissociar, é ajustar. Ele precisa ser domado, né? Ele precisa estar, Exatamente. O cavaleiro tem que ter as rédeas na mão, né? Perfeito. Exatamente. E essa questão que a Márcia traz é a referência do Livro dos Espíritos, né? A questão 908,
né? Que ele fala sobre as paixões, porque nós podemos pensar, bom, a paixão é algo ruim? Não. A paixão é importante, porque ela também nos conduz aos nossos objetivos, nos faz feliz no que a gente realiza, né? Estar apaixonado não é ruim. Agora, qual é o limite, né? É exatamente esse controle que nós temos que ter para que nós não percamos a mão, como dizem, né? Para que a gente não faça mal a nós e aos outros, né? Por esse desequilíbrio ou por esse descontrole, né, que as paixões podem trazer na nossa vida. Mas a paixão, se ela for equilibrada, ela pode nos ajudar a seguir em frente também, né? E nesse nosso processo evolutivo, o cavalo surge meio que sozinho, né? Vem! Ele vem meio que sozinho, é muito mais cavalo do que cavaleiro. Então, com o tempo, aquela inteligência que está lá junto com o cavalo vai se apropriando mais desse cavalo, vai domando mais esse cavalo, e esse cavalo vai se tornando mais útil, né? Claro que lá nos primórdios a emoção, ela é como é que eu vou dizer assim, ela é um aplicativo que já nasce com a gente, que a gente não pode eliminar, até porque Deus sabe o que faz. É igual o celular, quando a gente compra, que a gente vai eliminar alguns aplicativos e o sistema não deixa, né? Não pode deletar. Por quê? Porque quem fabricou esse celular já sabe que se eu tirar aquele aplicativo ali, vai dar problema operacional no celular. Então ele, já imaginando que o Diógenes lá na hora que quiser aliviar um pouco a memória do celular vai querer tirar esse aplicativo, já proíbe. Por quê? Para poder manter a vida útil do celular. Então as emoções como medo, medo, raiva, tristeza, são emoções muito importantes para a nossa sobrevivência. É o que fez a nossa espécie chegar até aqui. Então o que acontece? Não é não sentir medo, não é não sentir raiva, não é não sentir tristeza, como a Márcia falou, é tu ajustar isso, né? Realmente, é tu domar esse corcel, esse cavalo, para que ele seja útil na medida certa da tua vida. E para esse cavalo não disparar e tu não ter o que fazer, tu ficar ali meio que no pelo, ali apavorado. Sim. Então a gente surge no nosso processo evolutivo como muito mais cavalo e menos cavaleiro, mas o objetivo é a gente chegar lá na frente, esse cavalo realmente, né, sendo bem domado, dócil e sendo útil para esse cavaleiro, e os dois conseguirem uma marcha mais harmônica, né? Certo. Eu lembro também, agora como tu falou, Jorge, nessa questão de engolir, existe alguns mitos, né, na nossa sociedade que são altamente prejudiciais, né? Principalmente para nós homens, né, quando se diz, engole o choro, o homem não chora, né? É um sentimento, normal, é um sentimento que tem que ser extravasado, né? Então não podemos simplesmente suprimir os sentimentos, mas administrar, como a Márcia falou, como tu falou, né, administrar para que a gente tenha esse equilíbrio. E eu gostaria de lembrar, que todos nós sabemos, todos que nos assistem também, que a base desse equilíbrio está no autoconhecimento. Né? Sem autoconhecimento, sem nos conhecermos profundamente, sabermos os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, que todos nós temos, nós não vamos conseguir fazer com que esses pratos da balança se equilibrem. Né? Então, realmente, né, o autoconhecimento é fundamental, né, e é um dos pilares, né, transformadores que a doutrina espírita trabalha, que a psicologia trabalha, né, de realmente a gente se conhecer, a gente ter essa humildade de a gente dizer, poxa vida, por que essa emoção descontrolou? Qual foi o gatilho, né, que ocorreu para fazer com que eu perca o controle? Se nós não tivermos autoconhecimento, isso vai acontecer frequentemente. Nós vamos nos descontrolar diante de coisas até às vezes pequenas. Né? E por isso a importância, né, de muitas vezes a gente recorrer a uma ajuda profissional, né, nesse processo de autoconhecimento. Porque também é processo, é para a vida inteira, para esta e outras encarnações. Mas, às vezes, esse processo é tão difícil, tão doloroso, né? Porque admitir que nós sentimos uma emoção e ela estava desgovernada e causou muitas consequências é complicado, né? Então, muitas vezes, a gente tenta pular essa etapa. E aí, pulando essa etapa, nós também dificultamos mais esse mergulho íntimo, né? Que é difícil, que precisa ser cotidiano, que é intenso, que é complexo. Então, às vezes,
nós precisamos, além da doutrina espírita, uma ajuda profissional para nos auxiliar, né, nessa caminhada, né? Então, às vezes um psiquiatra, um psicólogo, uma terapeuta que nos ajude a fazer esse mergulho, porque se nós não conhecemos as nossas emoções, né, ou quais as emoções são mais intensas, ou quais gatilhos, né, fica muito difícil, né, prosseguir. E algo interessante que o Jorge também pode aprofundar como psicólogo, né, é essa questão que o sentimento surge sempre antes da razão. A gente sempre sente, né, para depois ir acionar a razão. Né? Porque se a gente sentir e não acionar a razão, a gente tem alta probabilidade de cometer um grande equívoco. Né? Então, essa observação, essa auto-observação nossa, né, do nosso sentimento, precisa estar na frente. Né? Tem até um ditado, né, na própria psicologia, diz que a gente compra alguma coisa pela emoção e depois vai usar a razão. Será que eu realmente precisava disso? Mas a gente, algumas vezes, antes dessa emoção, tem um pensamento, tem uma interpretação, e muitas vezes esse pensamento ele é extremamente automático. É um pensamento que foi padronizado ali. Então, por exemplo, tu fala alguma coisa para mim que toca numa ferida minha, numa crença minha, e eu tenho uma interpretação muito rápida de dizer assim, não, mas quem é tu para falar desse jeito comigo? E naquilo vem uma raiva com tudo, né? Então, a partir de uma interpretação da tua postura, desencadeia essa emoção que a gente não controla. Então, isso é muito, muito importante a gente saber que a emoção ela não pede licença, ela vem, e o grande desafio é, a partir desta raiva, o que eu faço agora? E aí que entra o racional, aí é que entra o discernimento, o equilíbrio, é isso que a gente tem que trabalhar. E como tu falou, Jorge, se eu não tenho autoconhecimento, eu acho que eu sou a própria raiva. Que a raiva... eu sou assim mesmo. Exato, isso aí é muito clássico, né? Eu sou assim, igual meu avô era assim, não era meias palavras. Sou de família. De família, é meu signo. E eu não levo desaforo para casa. Bem como meu pai dizia, não leva desaforo. E aí tu acaba metendo os pés pelas mãos porque tu não tem o mínimo de autocontrole. E lembrando também que é importante saber que nós reencarnamos sensíveis a determinadas emoções. Então, se a gente foi alguém muito colérico, muito raivoso, muito explosivo numa reencarnação passada, é natural que eu reencarne com esse lado mais sensível. É aquela criança mais impaciente, aquela criança que está sempre agitada, aquela criança que está... né? E tem aquela mais ansiosa, né? Tem aquela que é mais melancólica. Então a gente traz ali na bagagem espiritual essas tendências, essas predisposições. O importante é o ambiente. Se uma criança que já nasce com uma predisposição à depressão, um espírito que reencarna com uma predisposição à depressão, um espírito mais melancólico, cai num ambiente onde tudo é ó céu, ó vida, tudo é muito difícil, a vida é cruel. Qual é a tendência? É que esse espírito comece também a reforçar isso que ele já traz. Né? Até essa reclamação, a origem da palavra reclamar é clamar várias vezes. Então, quando tu fica clamando várias vezes um sentimento, ele acaba se solidificando. Virando um hábito. Um hábito, né? Virando um hábito. Não, isso como é importante. Ressentimento, sentir várias vezes, né? Sentir de novo. Sim. Nós trouxemos hoje, está aqui no nosso vídeo, né, o livro Um Homem Integral, de Joana de Ângeles, onde ela traz bastante informações, uma caminhada realmente profunda, né, sobre essa questão de nós chegarmos a esse homem integral, homem ou mulher integral, né, de conseguirmos realmente dominar os nossos sentimentos. Né. E ela coloca, né, que é importante, a importância de nós considerarmos, de nós desenvolvermos a nossa consciência para considerarmos as necessidades coletivas também, antes das nossas, ou junto com as nossas, mas normalmente o que a gente faz? A gente considera a nossa necessidade na frente. Né? Então, a importância de realmente nós mantermos esse equilíbrio através do autoconhecimento e desenvolvermos, estarmos em harmonia com a nossa consciência, porque essa questão de levar vantagem em tudo, já teve uma fase no Brasil, quem é jovem há mais tempo como eu vai lembrar de uma propaganda que tinha de um jogador de futebol famoso que
a propaganda desse cigarro, que a carteira vinha um pouco maior, e ele dizia assim, eu como brasileiro que gosto de levar vantagem em tudo, eu vou fumar esse cigarro. Então isso, imagina, era algo assim que era aplaudido. Era natural. Natural, levava vantagem. Fazia apologia ao jeitinho. Ao jeitinho brasileiro. Nós, graças a Deus, estamos passando essa fase. Ainda não vencemos, né? Mas ela hoje, né, já não tem mais. Pelo menos quem faz isso não fica dizendo isso. Não se vangloria, Não né? se vangloria. Já não é motivo de glamour. E com essa fala do Jorge, a gente percebe realmente que o espírito maduro não é aquele que sente menos, é aquele que sente com mais consciência, né? Com mais equilíbrio e com mais amor, né? Porque não tem como dissociar também essa sensibilidade, essa caridade do processo de consciência e razão, né? Porque foi justamente a proposta do Cristo, quando ele veio trazer todo aquele pensar diferente para o homem que estava ali vivendo aquela realidade. Ele propositou uma percepção diferente da vida com relação à consciência, equilíbrio, a valores, a amor ao próximo, a responsabilidades como um todo, né? É um contexto integral que ele trouxe para que pudéssemos realmente ter um referencial seguro, um norte seguro. Então, realmente, a gente não pode desconectar também essa questão do sentimento do processo, né? Então aí entra a necessidade do equilíbrio com relação ao que se sente, mas o sentir adequadamente a partir da razão, né? Dando o tônus vibratório adequado também. Opa, esse sentimento tem que vir e eu preciso dele para impulsionar o processo, mas ele está alinhado, ele está coerente, ele é adequado. A vantagem é para mim exclusivamente ou isso atende interesses coletivos? Né? Então esse olhar um pouco mais humano, mais caridoso do processo que se estabelece em nós também precisa acontecer, né? Porque senão a gente perde o conceito ali do que seria realmente adequado com relação à caridade, à responsabilidade, amor ao próximo, né? Valores que não podem ser deixados de lado nessa percepção, né? Isso que o Diógenes trouxe, fantástica a colocação no sentido de que a gente traz em essência muita coisa. E muitas vezes, Diógenes, a gente não tem a percepção clara do que a gente está trazendo, né? Certeza. É como um copo que tem uma sujidade ali, mas a água está parada e aquela sujidade ela não está mexida. Sim. Quando tu pegar a colher e mexer, o processo acontece, né? E o que seria essa colher para a gente trazer uma exemplificação prática? É o contato com o semelhante. É o meu companheiro lá em casa, que vai ser a colher que vai mexer ali nas minhas entranhas, no dia a dia, me fazendo exercitar a limpeza dessa água de forma real, para que não vá simplesmente para o fundo e fique ali anestesiado até que eu exploda de novo e o processo aconteça. Mas que eu vá dando os devidos alinhamentos, fazendo a troca com água mais límpida para que aquela sujidade vá saindo, né? Então é um caminhar de experiências constante a nível de crescimento precisa se estabelecer. Aí a necessidade do autoconhecimento, como o Jorge trouxe, né? Sim, por isso é importante considerar que exige tempo, exige paciência. Vida. Né? E quando a gente dá um passo à frente, alguma coisa fica para trás. São os velhos hábitos que a gente acaba tendo que deixar. Né? E isso, a princípio, como tu disse, né, Márcia, a princípio nos faz sentir desconfortáveis, né? Mas o processo de evolução, o processo da busca do equilíbrio é exatamente assim. Eu trago aqui do livro da Joana de Ângeles, né, O Homem Integral, onde diz assim: sem razão a emoção é cega e pode se tornar fanatismo ou melancolia. Sem emoção a razão é fria e pode se tornar egoísmo ou rigidez. Perfeito. Perfeito, e a Joana traz um conceito muito interessante de saúde integral, né? Exatamente. Porque ela diz que a saúde integral, ela é perpassada pela saúde das emoções. Então, vejamos como andam as nossas emoções, né? Porque isso é um fator importante. E ela diz ainda mais que é a perfeita conexão do Criador com a criatura. Então ela coloca esse elemento divino, né? E quando ela usa perfeita, a gente já sabe que não é para essa encarnação. Porque se é perfeita, não é para nós ainda. Mas nós precisamos sair à busca, né? Nos manter
atrás deste movimento da conexão com o divino. Manter sempre esse objetivo, esse alvo, né? Exatamente. A viagem é longa desse cavaleiro com esse cavalo, né? e vai acontecer alguns tombos pelo caminho, ele vai corcoviar, tu vai perder as rédeas. Às vezes aí vai cair, aí tu sobe de novo, o tempo segue, vai mudar, o cenário vai mudar. O cavalo vai sair do caminho, vai Alguns vão morrer. Exatamente. E vai retornar. Até que vai chegar uma hora que os dois vão, meu amigão, agora a gente tá alinhadinho aqui, né? A viagem tá muito mais suave. Tá mais calmo. Tá mais calma. A gente tá indo pro nosso intervalo e na volta a gente pode falar um pouco sobre os exemplos de Jesus, como que ele nos ensinou a respeito da razão e da emoção. E daí eu tenho duas passagens de Jesus aqui pra gente, que eu quero trazer no início depois pra gente refletir. Ótimo. Vamos para o nosso intervalo, logo mais a gente retorna. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à UBRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos de volta então para o nosso segundo bloco do Despertar Espírita, e como a gente tinha combinado aqui, que eu propus, né, eu vou trazer duas passagens de Jesus que que ele fala sobre a razão e a emoção, né, ele nos traz uma mensagem sobre esses dois polos do sujeito, né. Uma ele vai dizer assim, que está em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Jesus está falando aqui de coração e de intelecto. As duas asas que fazem com que a gente alce voo. Acho que foi Raul Teixeira, porque eu tenho essa referência de Raul numa palestra que ele foi falou. Chico também, das duas asas, né? Para nós nos elevarmos, né? Do equilíbrio, né? E aí depois ele vai falar numa outra passagem assim, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então ele está falando, a questão da prudência é esse autoconhecimento, Jorge, que tu tinha falado, né? Porque se a gente não se conhece, a gente não consegue ter discernimento diante das atitudes, diante dos desafios, a gente não conhece os nossos limites, né? E a simplicidade vem nessa questão de aceitação, de serenidade, né? de tu ter esse freio emocional e que muitas vezes nos torna impulsivo diante de algumas atitudes. É aquilo que tu falou, depois que a gente pensa. A gente faz, depois a gente pensa. Então esse freio é muito importante, né, que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. E quando Jesus fala aqui no caso, né, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele está falando de sentimento também. Né? E quando ele fala aqui de entendimento, vem essa questão do autoconhecimento. É importante lembrar que todos nós estamos destinados à perfeição. Sim. Então, dependendo do nosso esforço de cada um, é o tempo que vai levar. Então, quando a gente fala em felicidade aqui na Terra, a gente sabe que é uma felicidade relativa. Né? Mas a felicidade plena,
né, vai ser quando nós atingirmos esse estágio. Então hoje não adianta a gente dizer assim, quando Jesus fala do entendimento, às vezes as pessoas pensam assim, poxa vida, mas eu também não quero entender. Deixa quieto, não quero mexer com isso, mas ele está protelando algo que é inevitável e está perdendo uma valiosíssima oportunidade que é essa encarnação que nós estamos agora. Nós estamos na melhor encarnação e na melhor oportunidade, né, para conseguir superar tudo isso. Então é muito importante, né, essa questão do entendimento, de nós buscarmos voluntariamente esse entendimento, essa compreensão do sentido maior da vida, por que estamos aqui, para onde vamos, o que nós podemos fazer, né, para melhorar, nós irmos de encontro à nossa natureza, que a nossa natureza é divina, é fazer o bem. Por isso nós temos no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Há o encontro, né, Jorge? Acolher. Esse encontro é necessário e precisa ser encaminhado. Isso que o Diógenes trouxe com relação ao impulso, né, nesse trecho de Jesus, esse convite, é o que a gente vive na realidade, no dia a dia e constantemente. Eu acho que está mais latente em nós. Quem de nós não se arrependeu por algo que fez impensadamente por impulso? Ixi. Num diálogo simples, a gente não se dá conta, no dia a dia, inúmeras situações ocorrem, que às vezes tu respondes sem pensar muito e você entra no mesmo padrão vibratório que não está alinhado, que não vai te favorecer, que tu te arrepende de ter dito depois alguma coisa. Quantas agressões, quantos dramas humanos ocorrem por conta realmente dessa dificuldade da gente frear, né, esse impulso que brota, que vem, coisas simples no dia a dia, uma mensagem mais dura que chega no WhatsApp, a gente lê a mensagem ali e já escreve outra mais dura ainda, né? Tu tem opção, às vezes tu fica com o dedo ali para enviar, se tu pensar 10 minutos e voltar e reler, tu vai apagar aquela mensagem, tu vai escrever uma outra mensagem firme como precisa de uma resposta, assertividade, não ser manso, né, ser também assertivo no processo, porém, você já não deixa a emoção ser agressiva e você não entra no mesmo estágio vibratório daquela energia que veio ali através das palavras, da outra pessoa que pode estar no mau dia, que não está entendendo as coisas talvez do jeito certo, e você tem a possibilidade ali de treinar esse impulso, né? Então a gente percebe que sentir é humano, mas você responder depois com equilíbrio já é maturidade. Perfeito. Já é essa percepção mais ampliada que Jesus nos convida a ter. E as redes sociais, né, elas muito presentes na nossa vida, de certa forma, nos empurram para respostas rápidas, né? Elas nos cobram respostas rápidas. E a gente, às vezes, precisa dizer, te respondo daqui a pouco. Agora não posso te retornar, em seguida que eu puder eu faço, porque eu preciso, chegou a mensagem, eu li, a pessoa viu que eu li, eu tenho que responder agora, né? Eu não posso deixar a pessoa no vácuo. Essa é a compreensão principalmente da gurizada, da juventude, né? Mãe, tu não respondeu, a pessoa te mandou a mensagem. Então, essa pressa também não nos favorece no sentido de, bom, eu vou respirar, vou tomar um café, uma água, vou pensar, vou escolher as palavras, né? E aí sim eu vou mandar a mensagem. Além de que essas mensagens escritas, rapidamente, elas são muito secas. Né? Dá margem a muita interpretação equivocada. E como acontece? Se a pessoa está falando e olhando no teu olho, é uma coisa. Quando ela escreve uma mensagem, é outra totalmente diferente. Né? Então, isso nós temos que avaliar. Né? E hoje parece que a gente tem, tu não respondeu a mensagem, por quê? Mas como assim? Mas você visualiza e não responde. Eu ouço muito isso. Gente, mas são inúmeras pessoas durante o dia. Mas tu visualiza ali, tá, anota ali, tem que responder fulano. Mas na hora, tu vai responder de qualquer jeito se tu responder na hora. E aí tu te equivoca. Isso, não podemos ficar escravo dessa tecnologia. Ela vem para nos auxiliar e não para nos prejudicar. E nós tem outra coisa que nós temos que falar aqui, que isso é importantíssimo, que nós acomodamos dentro de nós o maior vilão de todos, que não deixa a gente pedir desculpa, que não deixa a gente humildemente refazer, que é o orgulho.
né? Então esse orgulho faz parte também, né, dessa questão, ele está integrado junto a isso, e que nós precisamos ter consciência, né, que o orgulho realmente ele é algo que nós temos muitas vezes como amigo, mas ele tem que ser muito bem balançado, né, muito bem avaliado, né, para que a gente consiga, nesse processo, evoluir. E a vaidade, que é companheira dele. Sim, é amiga íntima. Amiga íntima. Nem sempre a gente briga porque o problema é grande. A gente briga na maioria das vezes porque o ego é grande demais. Tá inflado. Então a gente briga ali por egos, por vaidades, por orgulho ferido, e não se dá conta que não se trata da questão em si, né? E se a gente tiver essa percepção ampliada, como é a proposta de que a gente consiga atingir esse know-how de percepção um dia, mas hoje em treinamento, né? A gente já consegue. Segura um pouco, respira, isso que a Carmen traz, importantíssimo, escolher as palavras. Às vezes é melhor você nem escrever, manda um áudio para a pessoa sentir tua vibração, para ela sentir teu tom de voz, que não tem tom de agressividade ali, que foi algo ponderado, porque daí vai um pouco da tua carga vibratória também, porque o outro vai fazer a leitura de acordo com a interpretação interna dele ali no processo também, ele já tá meio acuado, e aí ele já lê naquela mesma sintonia, e ele já percebe atravessado. Inúmeras vezes já aconteceu de dizer, lê essa mensagem aqui e vê o que tu interpreta, e a pessoa tem uma interpretação diferente da que eu tive, totalmente diferente da que eu tive. Não, e aí, mas eu não vi isso. Não, eu acho que não. Tá, é o meu emocional que não me deixa enxergar. Coloca vendas no processo. Claro. E não podemos esquecer jamais a interferência exterior também do mundo invisível, querendo que tudo dê errado na nossa caminhada. Querendo que também os processos de relação sejam os piores possíveis. O que um espírito obsessor, vamos trazer um exemplo simples aqui, um espírito que ali está perdido nos seus processos de mágoa, de revolta ainda, e ele está conectado ali com a minha filha adolescente, por exemplo. O que ele quer? Que ela me escute? Que ela me dê atenção? Que ela siga a minha orientação? Óbvio que não. E como é que ele vai conseguir que ela não faça isso? Que ela não me dê bola? Criando rusgas e animosidade entre nós, impedindo que eu consiga me estabelecer de forma coerente com ela. Então ele nos afasta. Então tudo vai ser motivo de afastamento. E eles vão potencializar qualquer situação familiar, às vezes. Às vezes é por um prato fora do lugar. E aí surge uma pequena discussão lá que impede que o processo de educação se estabeleça depois, que é o que interessa, de fato. Então, às vezes, a estratégia nossa de amadurecimento vem nesse viés. Perceber o que é importante, pelo que vale a pena brigar e sentar o pensamento mais firme ali com relação a algumas questões no dia a dia. Eu devo brigar tanto por coisas tão pequenas, às vezes, que vai impedir a nossa vida de relação, que a nossa vida de relação possibilite que eu diga aquilo que precisa ser dito, né? É uma questão de avaliar. Vamos brigar tanto por um copo? Não, vem cá. Tá, tudo bem, preciso que você faça isso, controle isso, vamos criar uma rotina familiar que fique bom para todos, mas vem cá que eu preciso te dizer outras coisas que importam mais. Né? Isso precisa ser visto. E nessa relação WhatsApp, o áudio ainda tem um agravante, porque hoje as pessoas estão falando um pouco mais rápido do que o normal, o áudio eles colocam numa velocidade que eu sinceramente, eu vejo às vezes alguém ouvindo um áudio e não consigo entender nada. Tem isso também. Botam a milhão, né, aquele áudio. Né? Mas por trás desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo, tem um tendão de Aquiles por trás, que é o medo. O medo. Por isso que Jesus falava tanto de fé. Por isso que ele falava tanto da fé. Porque o medo é o oposto da fé. Né? Lembrando que o medo, o oposto do medo não é a coragem, mas a confiança. Eu costumo dizer, Diógenes, que o medo, ele paralisa tanto quanto a culpa. Trava, né? Ele te trava. Sim, tanto que num tempo eu tinha a culpa como a base, né? Mas a culpa, na minha percepção, porque alguns autores eles separam a emoção do sentimento no sentido teórico de dizer assim, que a emoção é algo natural, né, psicofisiológico, que já vem com a gente, é o aplicativo que a gente não pode excluir, e o sentimento é a emoção nomeada, é a emoção, vamos dizer assim, absorvida e virada num hábito. Então, por exemplo, a emoção, ela vem e vai embora.
Ela vem, faz o seu papel protetivo de sobrevivência e vai embora, né? Agora, o sentimento não, o sentimento pode carregar pela vida inteira. Né? Então o sentimento, a culpa, por exemplo, seria um sentimento, né, que tem por trás um medo, ou uma tristeza, ou tem ali por trás uma emoção, entendeu? Assim como a mágoa, assim como o ódio. Então são emoções que derivam, são sentimentos que derivam de uma emoção, mas é uma emoção nomeada, aprimorada, né, que se dá um nome ali e ela se instala e fica ali, né, fica ali no sujeito. E a emoção não, a emoção ela é uma descarga que ela vem ali para te proteger num determinado momento. Mas quando Jesus fala da fé, ele está falando disso. O que nos impede o processo evolutivo, muitas vezes, é o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo do desconhecido, o medo de não dar certo, o medo de ser desprezado, o medo de ser diminuído, de ser apequenado. Orgulho. Sim, porque tu já criou a imagem para os demais e tu tem medo de mudar essa imagem e ser desaprovado. Né? Sim. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, não é a imagem o que realmente somos, mas o que nós projetamos que somos. E as outras pessoas criam também uma imagem do que nós somos. E a gente muitas vezes vive isso, né, de forma totalmente equivocada. Então, a importância nesse livro, O Homem Integral, Joana de Anjos nos fala sobre a inteligência volitiva. Né? O que é essa inteligência volitiva? É essa capacidade, né, de nos responsabilizarmos, né, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós dissemos, né, através do impulso da nossa consciência. Né? Porque quando nós estamos num estado meditativo, ou quando nós estamos relaxados, né, o que acontece? A gente começa, a nossa consciência fala mais alto. É nesse momento que a gente às vezes tem oportunidade de perceber, olha, eu posso mudar meu rumo aqui, mudar meu rumo ali, né? Porque quando nós desencarnarmos, isso toda a obra, né, da doutrina espírita, principalmente as obras de André Luiz, né, nos mostra que quando nós desencarnarmos, é a nossa consciência que vai falar mais alto. Uhum. E é por isso que no plano espiritual nós pedimos provas difíceis. Porque nós entendemos o quanto nós perdemos tempo em não estar em harmonia com a nossa consciência. Porque nós somos seres divinos. Né? Nós precisamos estar em harmonia com as leis de Deus. E é por isso que existe tanto vazio existencial. Porque a gente segue muito mais o ego, né, do que a consciência. E quando isso não preenche, isso acaba dando uma frustração. E essa frustração se transforma nesse vazio existencial que leva a inúmeras doenças, tanto físicas como mentais, né, Georges? Exatamente, vai adoecendo o ser aos poucos, né, por causa dessa, como é que eu vou dizer, dessa confusão mental, dessa falta de discernimento e de saber se localizar no seu momento. Né? Quando tu fala de vazio existencial, o vazio existencial é nada mais, nada menos do que um ser perdido. É um ser sem bússola. O vazio é realmente isso. Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual é o fundamento de eu estar aqui? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Então é como se ele perdesse as rédeas da própria existência. Ele fica num limbo, vamos dizer assim. E começa a tentar se preencher com coisas materiais, com ilusões. Né? Exatamente. É uma fome, uma sede ali. Mas quando desencarna, o que acontece? A gente se desconecta dessa prisão dos 5 sentidos e a consciência amplia. E lá é como se eu chegasse para ti e abrisse um livro, ó, aqui tá o teu prontuário, ó. Uhum. Agora tu vai olhar o antes, tu vai olhar o que tu olha o antes, olha o depois, onde é que tu tem que chegar e tu diz, meu Deus do céu. Andei em círculos. Aí a ficha cai. E às vezes o indivíduo vive numa ilusão e constrói essas imagens falsas para si mesmo, ao ponto dele acreditar. Né? E tu desconstruir isso é bastante difícil. Aí entra a questão do medo, né? A frustração, como é que eu me apresento agora com uma nova realidade. E esse retomar de consciência, de postura, às vezes, imprescinde de uma queda maior. Porque às vezes tu precisa desconstruir tudo para ti mesmo, entrar num processo de autoanálise, né? Ver o que está errado, o que precisa ser mexido. Às vezes está praticamente tudo errado em processos ali que precisam ser trabalhados. E tu vai começar de novo, entendendo que tu não precisa provar nada para ninguém,
que tu precisa ser o mais íntegro possível de acordo com a tua consciência, de acordo com valores, que você não precisa provar nada para o mundo, que você não precisa viver de aparências, que você precisa ser você, né? Conectado com uma essência maior, que é a espiritualidade, fazendo o teu melhor, o teu feijão com arroz dentro do que se possa fazer, né? E assim a gente vai conseguindo caminhar com mais segurança, com mais pé no chão, entendendo que a vida do outro é a vida do outro, que a nossa realidade é essa, né? Que é como eu consigo me estabelecer agora, nesse momento, sem tantas expectativas também, né, Diógenes, daquilo que a gente ainda não consegue, porque a gente tem que ter essa noção de equilíbrio também. Eu ainda não sou exatamente o que eu gostaria, mas eu já não sou exatamente aquilo que eu estou me distanciando um pouco, eu não quero mais ser, né? Então esses avanços precisam acontecer. Certo. E a felicidade possível aqui na Terra é quando nós adquirimos paz interior. À medida que nós adquirimos mais paz interior, que nós conseguimos equilibrar, né, a razão e a emoção, que nós conseguimos estar em contato com a nossa consciência, quando nós fizemos aquilo que realmente é o melhor para nós e para os outros, nós começamos a ficar em paz e a gente não quer sair mais dessa paz, né? A gente começa a perceber o quanto vale a pena o sacrifício, quanto vale a pena o esforço. Nós não estamos longe da perfeição, mas é essa paz interior que a gente busca, sufocando o orgulho, né, e exaltando a humildade, faz a diferença na nossa vida, né? Faz a gente fugir dessa coisa rápida, né? desses conceitos, né, que vêm prontos, né? E ser nós mesmos, né? Isso é realmente um grande desafio, e eu vejo assim, a doutrina espírita, ela tem nos dá esse suporte. Eu vejo muitas pessoas que são de outras religiões que vão nas nossas palestras, nas casas espíritas, e gostam muito, né? E gostam muito. Então, porque ela traz sentido, né? Ela esclarece confortando e conforta esclarecendo, né? Então esse é o privilégio que nós temos de ter conhecido, estudado e estar buscando praticar a nossa querida doutrina espírita. Não é fazer propaganda, mas convidamos a todos aqueles que não conhecem, que leiam, né? que aprofundem, né? Que busquem a informação, porque, como Jesus falou, o teu entendimento, mas nós só vamos ter entendimento se nós formos buscar esse entendimento. Uma autora muito interessante, é psicanalista, neurocientista, está nas redes sociais, é a Andrea Vermont. E ela disse uma coisa esses dias numa live que eu achei muito interessante. Ela disse que para a criatura progredir, ela precisa ter prumo e rumo. Prumo no seu equilíbrio e rumo onde ela quer chegar. E realmente, se a gente sabe onde quer chegar, mas não tem esse equilíbrio, né, não vai. Se a gente, ao contrário, né, não sabe onde ir, não sabe como fazer, não tem ferramentas para chegar lá. Então, eu fiquei pensando, né, duas palavrinhas bem interessantes. Prumo e rumo. Então, será que a gente tem isso com uma certa clareza, né, na nossa existência? Muito bom. Porque se tem, a gente vai em frente, né? Porque o edifício não se ergue sem prumo. Não. Né? Ele tem que ter o prumo para ele crescer da forma correta. Senão ele... né? Eu ia falar justamente isso. O pedreiro que está ali erguendo uma parede, ele precisa do prumo, para poder a parede ficar, né, alinhadinha na vertical. E ir para cima. Se ele começa a erguer assim, ele sai do centro da gravidade, e a tendência é, quando chegar numa certa altura, desabar. Exatamente. Então foi bem colocada essa observação dela. Mas assim, é sempre um desafio. É sempre importante a gente entender que é sempre um desafio a gente conciliar essas duas coisas. Né? A Márcia falou de culpa, realmente a culpa nos aprisiona, nos enjaula, nos deixa preso ali naquele lugar, né? Porque a gente não se perdoa, a gente quer se jogar fora, e a gente nunca vai conseguir se jogar fora, né? Então, mas para a gente compreender também que às vezes a gente vai dar os deslizes, né, que a gente não vai conseguir dar conta, e que isso faz parte do processo da caminhada. Às vezes o cavalo vai corcoviar e vai largar a gente longe. Vai te derrubar. Mas o importante qual é? É da gente conseguir subir nesse cavalo e saber o rumo, né, Carmen? Exatamente. Sabe pra onde vai. Não, e é importante a gente dizer que Deus é um pai de amor, né, que isso foi o que Jesus nos trouxe, né? Ele nos ama e nos respeita tanto que ele respeita o nosso livre-arbítrio.
Exatamente. Jamais ele vai nos castigar, somos nós que nos castigamos por atitudes assim inconsequentes, né? Então realmente está nas nossas mãos. Por mais difícil que possa parecer, né, está realmente, o nosso futuro está nas nossas mãos. Né? E porque a gente tem que ser responsável pelos nossos méritos. Né? Que a gente consiga se reconhecer como um vencedor lá na frente, né? Ou como alguém que... que se esforçou, que se né? esforçou. Se esforçou. Quantos exemplos nós temos de família? Tem aquele ditado, como é que é? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Que é o pai rico deixa tudo, o filho não sabe o que fazer e acaba botando tudo fora, porque ele não valoriza isso. Não foi ele que conquistou. Né? Sim. Então exatamente. é uma ilusão que eu quero deixar minha família bem. Então tem que ser Mas não avaliado. deixou o suor, né? Não deixou o suor. Bom, pessoal, a gente está nos encaminhando então para o final de mais esse episódio do Despertar Espírita. Não sei se alguém quer deixar uma mensagem final. Bom, eu só diria que aquele ditado de Paulo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Que a gente faça essa observação na nossa caminhada, né? E que possa, né, passo a passo, dentro das nossas possibilidades, seguir sempre adiante. Termos um objetivo, um propósito, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Né? Perfeito. Então a gente encerra mais um Despertar Espírita. Vocês podem nos acompanhar lá no YouTube. Só escrever lá Despertar Espírita, vai aparecer um mix, né, de todos os programas que a gente já fez. Tá em que número já, Jorge? 106. 106, já somos centenários, né? No terceiro ano. Então, terceiro ano de Despertar Espírita, no Instagram, Despertar Espírita, @2023. Tá? Vocês conseguem também acessar lá. E voltamos na próxima com mais um tema importante para a gente debater. Até mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.